Capítulo 17. Juntos novamente. Mariane, mesmo retornando ao plano físico, reteve em sua memória espiritual vagas lembranças do seu passado. Sua sensibilidade ou mediunidade, como queiram, manifestava-se por sonhos que reviviam alguns momentos e passagens suas pela Terra. O conhecimento de Raquel, sua avó, sobre esse tipo de fenômeno possibilitava-lhe algum entendimento sobre o que estava lhe acontecendo, mas a verdade é que a tristeza que a envolvia, aparentemente sem sentido, era fruto do remorso gerado pelo prejuízo causado a Philip, assim como pela saudade de Paul. O nascimento de Paul em Chicago cumpria um programa reencarnatório pré-estabelecido, onde os nossos protagonistas iriam traçar as novas diretrizes de suas vidas. A relutância de Marianne em voltar aos Estados Unidos, mais especificamente a Chicago, devia-se à repercussão, no presente, das lembranças ainda vivas de sua última encarnação. Embora essas recordações lhe proporcionassem alguma alegria, traziam, por outro lado, um certo sabor amargo pelos fatos ocorridos naquele passado recente. Philip, reencarnado como James O'Neill, perdoara-lhe o grave erro cometido de abandoná-la no auge de sua felicidade matrimonial. Aceitara-a novamente como esposa, em parte devido à bondade de seu coração e também para tê-la mais uma vez ao seu lado. A semelhança de Marianne com Lívia, que preenchia todos os anseios de sua alma, fazia com que desejasse muito essa aproximação. Assim, apesar de sua angústia e apreensão, Marianne chegou a Chicago em plena primavera. À medida que o avião se aproximava de seu destino, seu coração disparava. Ao vislumbrar a fabulosa cidade, sentiu uma emoção indescritível e aparentemente inexplicável. Após o desembarque, procurou com expectativa a figura alta e forte de James entre o grupo de pessoas que aguardavam, ansiosas, seus familiares e amigos. Em poucos segundos, se encontrava nos braços carinhosos e ternos de seu marido. James não se continha de tanta felicidade. Abraçava, beijava-lhe o rosto, os lábios, os cabelos. Estava mais linda do que nunca. Marianne, por sua vez, recostando a cabeça em seu ombro, sentia-se segura finalmente. Aqui sim é meu lugar, pensava, aconchegando-se ao esposo. Embarcaram no carro e enquanto James dirigia, falando da saudade que sentira, que chegara a temer que ela não viesse, Mariane sorria, surpreendendo-se com a paisagem ao longo do caminho. Algo naquela cidade lhe parecia profundamente familiar. O rio, o lago, aquela atmosfera, não pareciam estranhas. À medida que o carro se deslocava pelas ruas da cidade, sentia crescer a sensação de estar voltando para casa. Ao final de alguns minutos, chegaram à simples, mas graciosa residência, situada nos arredores de Lutheran Memorial Hospital, localizado em agradável bairro ao norte da cidade. Marianne, ao entrar em seu novo lar, sentiu-se radiante pela feliz escolha de James. Ele certamente tinha pensado nela ao buscar uma casa com um jardim tão belo. Era pintada em cores discretas, com móveis de um estilo sóbrio, mas que aliavam harmoniosamente a beleza à moderna funcionalidade do ambiente. Almoçaram juntos e James retornou ao hospital, enquanto Marianne procurou descansar da exaustiva viagem. Recolheu-se ao quarto e, após alguns minutos, adormeceu, sem perceber como reconheceu-se em época e local diferentes. Sonhava que chegava em pomposa carruagem junto a um homem de aspecto nobre em uma linda casa com janelas azul claras. Tinha um jardim maravilhoso com flores exuberantes à entrada. Abraçara-se ali apaixonadamente àquele jovem que lhe dizia eternamente ao ouvido: Eu não vejo nada que não seja perfeito. Envolvida em doce e encantadora emoção, beijavam-se apaixonadamente. Mariana acordou exaltada, chamando por um nome que não conhecia, Paul. Levantou-se sobressaltada e sentou-se na cama, tentando colocar as ideias em ordem. Sem saber por que, chorava. Quem é esse Paul? Pensava. Quem seria aquele homem, meu Deus? Por que esse sonho agora? Aos poucos, foi recobrando o domínio das ideias. Seu coração disparou com a visão daquele homem.
Seria ele alguém de seu passado, como Raquel falava? Poderia ser aquela uma outra vida sua? Lembrava-se muito bem da casa, do jardim. O que lhe havia chamado a atenção, entretanto, era o olhar daquele homem. Com tudo isso, ela não notou o tempo passar. James retornaria em breve. Apesar desse sonho tê-la impressionado muito, procurou esquecê-lo, tratando de ambientar-se logo à nova cidade. Tal como fizera em Londres, procurou passear como se fosse uma turista, conhecendo lugares diferentes e característicos do local. Era uma forma de se integrar àquele novo mundo. Devido à sua natureza curiosa, procurava descobrir os locais dos quais já tinha ouvido falar, perguntando aos transeuntes, entrando em estabelecimentos comerciais, andando no transporte coletivo, no famoso trem. Dentre as grandes atrações de Chicago, destaca-se sua intensa vida cultural. Bela, por sua portentosa arquitetura, tanto a parte antiga como a atual proporcionam àqueles que se dedicam a essa atividade admiráveis exemplos de edificações surpreendentes. As fachadas belíssimas, o requinte dos materiais, o design moderno aliam-se a uma concepção de cidade que é única nos Estados Unidos, rivalizando apenas com Nova York. Essa rivalidade teria sido a causa de uma das lendas criadas em torno da cidade. No início do século, o apelido de Wind City, com a conotação de cidade exibida, foi-lhe atribuído por uma questão com Nova York. A tradição, porém, sedimentou a ideia relacionada aos conhecidos ventos que cortam a cidade de oeste para leste. Foi dessa forma que solidificou-se o apelido Cidade dos Ventos. Chicago foi construída, incendiada, inundada e reconstruída. Esse espírito de sobrepujar grandes adversidades deu-lhe um caráter de persistência e esperança, fruto da inquebrantável força de vontade de seus habitantes. Muitos têm notícias dos tempos de violência que dominaram os noticiários nas primeiras décadas do século, mas Chicago soube superar todas essas dificuldades e cumprir seu destino. Mariane procurava visitar museus, parques, bibliotecas e uma infinidade de lugares, onde podia conhecer melhor a cidade e seus aspectos característicos. Adorava os passeios pelo rio Chicago e pelo lago Michigan. Existiam ótimos locais para refeições às margens do lago. Não descansou enquanto não levou James para um passeio de gôndola. Após conhecer o Loop, no coração da cidade, visitou o Chicago Cultural Center, próximo ao Grand Park, onde se realizam incontáveis festivais e apresentações musicais, especialmente blues, marca registrada da cidade. Ao sul do parque, na Lake Shore, entre outras atrações, Marianne visitou o Field Museum, focalizado em história natural. Logo, a nova moradora descobriu também a Universidade de Chicago, mais para baixo, no Hyde Park. Ao anoitecer, o passeio pelo Lago Michigan torna-se ainda mais interessante. Pode-se divisar toda a cidade com a vista do lago. É o chamado skyline, emprestando efeito espetacular à paisagem ao acenderem-se as luzes. Em cada esquina, os aspectos tradicionais da velha cidade misturam-se com o progresso da atualidade, enfatizando sua característica de mesclar etnias, concepções de vida, estilos, passado e presente. Certa feita, ao sair a passeio nas tradicionais carruagens que transitam pela cidade há mais de 100 anos, Mariane se sentiu mal. James, assustado, percebeu que sua pressão arterial caía, fazendo com que Mariane parecesse desmaiar. A carruagem se dirigia à parte mais antiga da cidade e Mariane parecia bem. Aos poucos, porém, foi empalidecendo e quando James percebeu, seus lábios não tinham cor. Voltaram para casa. Após medicá-la, James recomendou-lhe repouso. Mariane, sorrindo, disse que estava bem e que não havia motivo para tanto. Procurando distrair a atenção do marido, ela perguntou: James, querido, você nunca me fala sobre seu trabalho. James respondeu-lhe, procurando tranquilizá-la. Está tudo bem, Mariane, por isso não lhe falei. O Dr. Gladstone é um pouco seco, autoritário, mas não tenho maiores problemas.
Mariane, desconfiando das palavras do marido, retrucou. É verdade, você é sempre tão agradável que todas as pessoas acabam gostando do seu jeito. Esse doutor que não se atreva a maltratá-lo, disse com um sorriso maroto. James sorriu, inebriado, e falou: Eu te amo, mas o Dr. Gladstone trata todos com inequívoca aspereza. Tenho tentado me aproximar, mas é estranho. Às vezes parece que procura ser cordial, surpreendendo a todos. Em outros momentos torna-se agressivo, afastando-me como se eu o perturbasse. Mariana intrigou-se com aquele homem. Por que seria assim tão temperamental? Qual a idade desse homem? Perguntou, distraída. Ao que parece, respondeu James, deve estar por volta dos 60 anos. Foi casado, mas a mulher o deixou para viver com outro. Parece-me, acima de tudo, um homem feliz. Deve ser porque não encontrou alguém como você, querida. Ao fazer tal declaração, o pobre James não poderia imaginar a verdade que acabava de enunciar. Algum tempo depois, Mariane decidiu se candidatar a uma vaga na Universidade de Chicago para um curso de especialização em pediatria. Sua área de atuação estava centrada em emergências pediátricas, mais precisamente no setor de terapia intensiva, e não queria perder a oportunidade de aprimorar-se, já que se apresentava essa preciosa oportunidade. Sua formação acadêmica, tendo sido realizada em Londres, trouxe-lhe uma série de vantagens, pois existia interesse por parte da universidade em receber alunos da Inglaterra. O fato de ser casada com um cidadão inglês que já estava trabalhando no Lutheran Hospital facilitou o seu ingresso ao almejado curso. Como existia um convênio entre a universidade e o hospital, tanto Mariane quanto James mantinham vínculos com as duas instituições. Mariane, na qualidade de aluna, e James como professor convidado. O casal estava satisfeito em sua nova cidade. A jovem médica seguidamente telefonava para Raquel, dando notícias de seus novos afazeres. Estranhava que a avó nunca deixava de recomendar que ela mantivesse o pensamento ligado a Deus, mesmo vivendo um período tão tranquilo em sua vida. O mais comum em nossa existência na Terra é só nos lembrarmos de Deus quando as coisas não acontecem como desejamos. Ao ingressar no Lutheran, Mariane conheceu a doutora Sylvia Berenson, médica experiente que rapidamente se afeiçoou à colega brasileira. Percebendo a dedicação de Mariane e seu sincero desejo de aprender, foi aos poucos adquirindo confiança em nossa amiga a ponto de passar-lhe até alguns casos mais delicados. Frequentemente, Mariane ouvia boatos pelos corredores e salas do hospital a respeito do temperamental Dr. Daniel Gladstone. Apesar dos comentários, sentia uma certa tristeza por imaginar um homem tão sofredor, perguntando-se por que alguém que conquistara tanto em sua vida poderia ser assim tão infeliz. Muitos tentavam amedrontá-la, afirmando que o olhar gélido de Gladstone já fizera muitos colegas pedirem demissão. Sem dar maior importância a esses comentários, Mariane começou a sentir curiosidade. Um dia, resolveu perguntar ao marido: James, querido, como você suporta esse Dr. Gladstone? Todos no hospital falam desse homem. James voltou-se surpreso e respondeu: Procuro fazer meu trabalho da melhor forma possível, para que ele não tenha do que reclamar. Às vezes torna-se difícil, porque estou diretamente ligado a Gladstone e ele é muito exigente. Você ainda não o conhece, Mariane? Não? É estranho, mas acabamos sempre nos desencontrando. Quando saio de uma sala, ele chega. Ou então, se entro em algum lugar do hospital, ele acabou de sair. Acho que nunca vou conhecê-lo, disse Mariane, sorrindo. James pensou um segundo e falou pensativo. É, talvez seja melhor assim. Comumente, reclamamos do fato de não lembrarmos conscientemente do nosso passado e de nossas vidas anteriores. Perguntamos, entretanto, quem poderia suportar as lembranças de fatos, pessoas, lugares que nos causaram muitas vezes sofrimentos indescritíveis? Como viver o presente se soubéssemos tudo o que deixamos para trás? Meus irmãos, Deus, em sua misericórdia infinita,
Cobre-nos a visão espiritual do passado com o bendito véu, a fim de possibilitar nossa evolução com equilíbrio. Aquilo que lamentamos nada mais é do que a vontade de um pai que sabe o que é melhor para seus filhos. Nunca deixamos, porém, de guardar uma secreta intuição do passado. Algo permanece como que marcado em nós, uma sensação, um aviso nos mostrando o que já fomos e o que já sofremos na Terra. É por isso que, ao encontrarmos um desafeto, sentimos um mal-estar, uma estranha agonia, uma antipatia gratuita, sem sabermos a causa de tais sentimentos. Do mesmo modo, ao encontrarmos pessoas às quais nos afeiçoamos, exultamos de alegria por recuperarmos a companhia do antigo companheiro ou companheira de outras vidas. Os laços que formamos ao longo do caminho retornam sempre ao nosso convívio, sejam eles de amor ou de ódio. Por essa razão, nossas atenções se devem concentrar no esforço ininterrupto de construirmos elos de amor com os nossos semelhantes, para que estejamos sempre a angariar novos companheiros e agentes efetivos da vontade do Pai, prontos a transformarem-se em auxiliares prestimosos em nosso caminho. Os acontecimentos, todavia, tomaram o rumo que James inconscientemente temia. Naquele dia, Mariane havia terminado seu plantão sem nenhum fato especial. Tinha sido um dia exaustivo e a doutora O'Neill, como era conhecida, estava realmente cansada. Preparava-se para deixar o hospital quando percebeu um intenso movimento na emergência. Como um reflexo profissional, dirigiu-se para lá apressadamente. Ao chegar à recepção, encontrou uma menina em uma maca, rodeada pelos familiares. Como não havia nenhum outro médico até aquele momento cuidando do caso, resolveu ela mesma atender a menina. A equipe de enfermagem transmitiu-lhe os dados iniciais do atendimento, colocando-a a par dos sinais vitais, temperatura, etc. Após checar as informações, já imaginando o diagnóstico, Mariane pediu um exame de líquido céfalo-raquidiano. A febre alta, acompanhada de vômitos, a rigidez na nuca e a forte dor de cabeça que castigavam Jéssica, esse era o nome da menina, indicavam uma grande probabilidade de ser meningite. Precisava certificar-se, além da presença da infecção, se esta era de origem viral ou bacteriana, para determinar o procedimento adequado. Tratava-se de um quadro comum dentro da emergência pediátrica, mas Jéssica era uma menina de compleição delicada, um pouco abaixo do peso ideal para sua idade. Em vista disso, o quadro, apesar de ser controlável, requeria intervenção urgente. Após ser constatada a meningite bacteriana, Mariane prescreveu o antibiótico adequado, mantendo Jéssica medicada para febre e dor. Estranhamente, desde o momento que vira Jéssica naquele seu vestidinho vermelho, estampado com pequenas e delicadas florzinhas, Mariane se sentiu atraída pela menina. Ao finalizar o primeiro atendimento, Mariane se dirigiu ao local onde aguardavam os familiares. Antes de chegar, Ellen, uma das enfermeiras, falou-lhe discretamente ao ouvido. Doutora O'Neill, a senhora sabe quem é esta menina? Mariane, surpresa, voltou-se para a moça e perguntou. Não, Ellen, de quem se trata? Ellen apontou para os familiares da criança e disse. Nada mais, nada menos do que a neta do Dr. Daniel Gladstone. Aquela senhora sentada mais à esquerda é a ex-mulher dele. Ao centro está a filha e à direita o marido dela. Mariane observou a família reunida. Em um segundo, pôde perceber a agonia pela qual passavam aquelas pessoas. Apressou o passo e logo apresentava-se a ex-senhora Gladstone e família. Procurou tranquilizá-los, dizendo que, apesar da gravidade da doença, Jéssica estava medicada adequadamente e que deveriam esperar sua reação ao antibiótico. Joanne Gladstone era uma mulher bela, mas extremamente arrogante. Estranhou que uma médica ainda jovem fosse responsável pelo atendimento de sua neta. Sua filha, Chelsea, ao contrário, simpatizou com Marianne. Notou a firmeza de seu procedimento e, apesar da apreensão característica das mães, sentiu-se um pouco mais tranquila, assim como o pai da menina.
Joane, contudo, obtemperou arrogante e provocando. Doutora o quê mesmo? Chamo-me doutora Mariane O'Neill, senhora, respondeu Mariane pacientemente. Pois bem, doutor O'Neill, sei que meu ex-marido está viajando. Quando retornar, com toda certeza tomará conta do caso. A senhora entende, não? Indagou, medindo o efeito de suas palavras. Mariane calmamente continuou. Certamente, senhora. O Dr. Gladstone deve retornar amanhã mesmo, segundo me foi informado. A doutora Sylvia Berenson, chefe do departamento, está indicada para dar prosseguimento ao atendimento de Jéssica. Permanecerei esta noite no hospital para acompanhar a evolução do quadro, pelo menos por algum tempo, até que a medicação surta efeito. A atitude de Mariane surpreendeu a todos. Joane tensionava humilhá-la, deixando claro que não confiava em sua capacidade profissional. Mariane, no entanto, demonstrara tanta simplicidade e interesse pelo caso que fez com que ela se sentisse até envergonhada por sua atitude. A médica despediu-se atenciosamente e retornou ao centro de terapia intensiva. Avisou James do ocorrido, dizendo não saber a hora que retornaria para casa. Devido à sua formação cristã e por ser simpatizante da doutrina espírita, sabia o que a prece é capaz de realizar quando feita com fé e confiança. Às vezes, se esquecia de orar por si mesma, mas, junto aos seus pacientes, foram inúmeras as ocasiões em que perceberam alterações fantásticas em seus quadros clínicos após orar por eles. Se os médicos soubessem do que seriam capazes se orassem, buscando estreitar sua ligação com o Criador, aqueles que receberam a missão sublime de curar, diminuindo o sofrimento de seus semelhantes, possuem dedicada proteção do mundo espiritual para o bom cumprimento de suas tarefas. Diversos estudos experimentais têm sido realizados na área médica, indicando diferenças relevantes na recuperação entre os pacientes que oram e acreditam em um poder superior e aqueles que nenhuma fé possuem. Os resultados mostram a predisposição para a cura e até a remissão da doença no primeiro grupo, assim como resultados opostos no segundo. Mariane orava por Jéssica, sem saber por quê, pedia auxílio para os seus familiares e também por Daniel Gladstone. No dia seguinte, apesar de não haver alteração significativa no quadro clínico, Mariane foi para casa. Precisava descansar e recuperar-se para o trabalho à tarde. James, por sua vez, retornou ao hospital, sabia que encontraria Gladstone em seus piores dias. A doença de Jéssica trouxera à mente do Dr. Gladstone fatos passados que já estavam esquecidos. Havia precisamente 15 anos separara-se de Joane inesperadamente, e conhecia não ter sido um marido exemplar. Passados os primeiros tempos do casamento, sentira arrefecerem seus sentimentos ao perceber que a esposa não era o que realmente esperava de uma mulher. Passou a experimentar um enorme vazio em seu coração. Procurava, sem grande sucesso, solucionar sua deficiência afetiva com a profissão. Vieram as viagens, os cursos de longa duração em lugares distantes, a excessiva ocupação com o trabalho. Como oferecia vida confortável a Joanne e Chelsea, imaginava estar cumprindo com o seu dever. No entanto, o choque que recebera ao saber que a esposa partiria com a filha foi arrasador. No íntimo, sabia que não poderia fazer nada. Além disso, o que poderia oferecer à sua mulher a não ser o que ela vinha recebendo? Não a amava, isso era um fato. Como fazê-la feliz? Resolveu aceitar a situação, pois não havia outra saída: perder a mulher e a filha para um desconhecido. Sentia que sua vida pessoal desmoronava a despeito do seu sucesso profissional inquestionável. Procurou dedicar-se ao estudo e à pesquisa, tarefas que o absorviam quase que integralmente, para tentar não lembrar. Mas o que o tornava profundamente amargurado era uma estranha sensação que não raro invadia-lhe a alma, um sentimento de perda, de saudade, de dor inexplicável. Como explicar sentimentos tão confusos e estranhos? Sabia que caminhava para a morte solitário e abandonado. Esses eram os pensamentos de Daniel Gladstone enquanto se dirigia ao hospital.
Recebera notícias de Jéssica antes de sair de casa e ansiava por chegar ao seu destino para certificar-se de seu estado. Ao chegar à unidade pediátrica, dedicada aos casos mais graves, foi tomada de angústia ao verificar a debilidade da menina. Jéssica jazia sobre o leito adormecida. Aproximou-se, procurou verificar seu prontuário e as providências tomadas. Não havia outras medidas a tomar, precisavam esperar os acontecimentos. Ao sair da sala, encontrou-se com Joanne e Chelsea. As duas vieram ao seu encontro e, apesar do constrangimento natural, Joanne o abraçou, agradecendo sua presença. Daniel olhou para a ex-mulher pensativamente. Realmente não sentia nada por ela, a não ser, poder-se-ia dizer, alguma amizade remanescente do período em que conviveram. Certamente teria sido melhor para os dois se tivessem evitado a separação. Não sendo possível, no entanto, a continuação da união, a melhor coisa a fazer seria não guardar rancores e velhos ressentimentos. Joanne foi quem falou primeiro. Você está muito bem, Dan, comentou. É uma pena nos encontrarmos numa hora como esta. Daniel fitou-a com uma expressão melancólica e retrucou. Precisamos ajudar Chelsea e o marido nessa hora difícil. Nesse momento, Chelsea abraçou Gladstone, suplicando. Pai, faça tudo o que for possível por nossa Jéssica. Como está Jennifer? Perguntou-lhe o médico. Jennifer era a irmã gêmea de Jéssica. Estava na casa de Joanne para evitar o risco de contágio da doença. Daniel respirou aliviado, mas recomendou todo o cuidado com a outra neta. Daniel colocou a mão no ombro da filha, confortando-lhe com otimismo. Percebendo que o marido de Joanne não se achava presente, perguntou por ele, ao que ela respondeu. Ele achou melhor não vir para não aborrecê-lo. Daniel garantiu que não se incomodaria de forma alguma com sua presença e que, ao contrário, achava que ele poderia auxiliar acalmando-a. Gladstone ainda abraçou a filha, recomendando-lhe paciência e coragem, pois os próximos dias seriam decisivos. Afastou-se, procurando localizar a doutora Berenson, a fim de tomar algumas providências. Ao chegar em sua sala, discutiu alguns procedimentos que considerava adequados para o caso, ao que Sylvia Berenson respondeu já terem sido providenciados pela doutora O'Neill. Não se preocupe, Daniel. Foi ela quem atendeu a sua neta ontem à noite. Além disso, permaneceu no hospital durante toda a noite para acompanhar melhor o caso. Hoje pela manhã, antes de sair, já havia recomendado as providências que você sugeriu. Daniel Gladstone estava surpreso. Já ouvira falar de Marianne, mas ainda não a conhecia. Curioso, perguntou-lhe: Ela não é casada com o meu assistente, James O'Neill? Exatamente. Forma um belo casal. Ela é brasileira, formada em Londres. Atualmente faz a pós-graduação em nossa universidade. Tem um belo futuro pela frente. Daniel, que se encontrava próximo à porta da sala, disse pensativamente: Quero conhecer essa doutora O'Neill. 2 dias depois, lentamente, Jéssica começou a dar sinais de melhora. Após a diminuição da febre, ainda havia preocupação em relação a algumas sequelas que poderiam resultar da terrível moléstia. Enfraquecida, a menina apresentava manchas escuras na pele, o que lhe dava um aspecto desolador. Mariane fora incansável durante a enfermidade de Jéssica, conquistara a simpatia de Joane e do marido e principalmente dos pais da menina. Os comentários e elogios à doutora brasileira eram tão entusiasmados que Gladstone sentiu sua curiosidade aumentar. Em determinada ocasião, sem poder se conter, perguntou a James: Doutor O'Neill, sua esposa tratou de minha neta durante sua enfermidade e tenho recebido muitos elogios à sua atuação. James, um tanto surpreso, comentou: Sim, ela é uma excelente profissional. Além disso, dedica-se muito aos seus pacientes, sendo muito querida por todos. Gladstone arriscou perguntar: Há quanto tempo estão casados? Casamos-nos há 4 anos e meio em Londres. Estávamos pensando em retornar ao Brasil quando surgiu a oportunidade de virmos para Chicago.
A princípio, ela relutou, pois não queria morar nos Estados Unidos. Cheguei a ficar 3 meses sozinho logo que vim para cá, respondeu-lhe James, sorrindo. Gladstone, ouvindo-o atento, comentou: Você deve amar muito sua mulher. James respondeu com vivacidade: Amo-a acima de qualquer coisa nesta vida. Dizendo isso, James pediu licença para se retirar. Antes que saísse, Gladstone perguntou-lhe ainda: Qual é mesmo o nome de sua esposa? James sorriu e respondeu: O nome dela é Marianne O'Neill.